A civilização romana tem origem com a expansão e consolidação do poder da Roma sobre a Península Itálica e territórios vizinhos. A civilização romana é uma mescla de influências de cultura etruscas, gregas e orientais. Se os gregos se destacaram pela filosofia e os egípcios por sua arquitetura, podemos dizer que os romanos se sobressaíram para construir um império que durou 1000 anos. Assim, organizaram um sistema de comunicação, de transporte e de leis que pôde ser reproduzido em todos os cantos do Império Romano. Os romanos souberam se apropriar de vários aspectos dos povos que conquistavam e romanizá-los. Aliás, a arte da guerra, como impressionou o poeta Virgílio na sua obra Eneida, parecia ser o objetivo dos romanos. A civilização romana, hoje, apesar de ter desaparecido como civilização, o fato é que o mundo ocidental é herdeiro direto da civilização romana. Podemos ver esta influência nos aspectos mais cotidianos, como as artes e a arquitetura, inclusive em provérbios até hoje compreensíveis para nós no século XXI. A organização política da civilização romana foi mudando conforme as conquistas territoriais aconteciam e a população crescia. Distinguimos 3 fases. Monarquia durou de 753 a.C. a 509 a.C. É um período envolto em lenda e com pouca documentação. República Romana, a primeira experiência republicana da história. Império Romano, quando a civilização alcançou seu máximo esplendor. Economia. A economia romana baseava-se na agricultura, no comércio entre as distintas províncias, nas conquistas territoriais para a alimentação, a população e a escravidão. Os romanos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Grande parte dessas divindades foi trazida do panteão grego. Assim, Afrodite se transformou em Vênus, Ares virou Marte, Hera, esposa de Zeus. Foi chamado de Juno pelos romanos e todo-poderoso Zeus grego se converteu em Júpiter. Além disso, ainda havia os deuses domésticos que eram cultuados por uma família. Como a restauração do império, os governantes mais importantes eram declarados deuses pelo Senado e seu culto podia se estender para todo o território romano. Arquitetura. Os romanos abastados prezavam pelo conforto e, geralmente, nas casas dos patrícios havia água encanada. Se o rio não estivesse perto da cidade, um aqueduto era levantado para trazer água à população, que a recolhia nas fontes instaladas na cidade. As colunas romanas também se tornaram uma marca registrada desta cultura e estavam presentes nos fóruns e templos. Por exemplo, o aqueduto romano na cidade de Segóvia, Espanha. Arte. Herdeiros da arte grega, os romanos espalharam suas esculturas, pinturas e mosaicos por todo o território que conquistavam. Igualmente, construíram teatros onde podiam ser representadas peças que serviam para instruir e divertir a população. Também faziam termas, praças e mercados a fim de dar mais comodidades aos habitantes. Em algumas cidades eram levantadas arenas para jogos de gladiadores, recriações de batalhas e lutas entre homens e animais selvagens. Direito. O direito romano inspirou boa parte do direito ocidental, tal como o conhecemos hoje. Assim como a política e a economia, o direito romano acompanhou a evolução da sociedade. Soube incorporar as novas populações ao Império Romano, proteger a propriedade privada, definir os direitos da família, limitar o poder de atuação dos magistrados e etc. República Romana. Foi um período da antiga civilização romana onde o governo operou como uma república. Começou com a queda da monarquia, tradicionalmente datada cerca de 509 a.C., e sua substituição pelo governo chefiado por 2 consuleis, eleitos anualmente pelo cidadão e aconselhados pelo senador.
Uma complexa constituição gradualmente foi desenvolvida, centrada nos princípios da separação dos poderes e de freios e contrapesos, exceto em tempos de terrível emergência nacional. Ofícios públicos foram limitados por 1 ano, de modo que, em teoria ao menos, nenhum indivíduo exerce poder absoluto sobre seus cidadãos. Por 5 séculos, entre 27 a.C. e 476 d.C., prosperou o maior império da Antiguidade Clássica e um dos maiores da história. O Império Romano foi uma das maiores potências econômicas, políticas e militares do período e, em seu auge, a maior civilização da história ocidental. Tudo começou com a colonização de pastores na margem do Rio Tibre, por volta do século 8 a.C. A lenda mais famosa sobre a fundação de Roma é a lenda dos gêmeos Rômulo e Remo, que supostamente viveram na área e sobreviveram porque foram amamentados por outras. Acredita-se que Rômulo foi o fundador da cidade e foi na verdade o primeiro rei em 753 a.C. No entanto, em 509 a.C., o Senado, o grupo consultivo do rei, rebelou-se contra a monarquia, derrubando o rei Tarquínio e inaugurando a república. Os romanos então começaram a militarizar e conquistar territórios vizinhos. A economia do Império Romano teve como base uma única moeda corrente, a cobrança de baixas tarifas alfandegárias e uma rede de entradas de portos protegidos. Tudo isso para facilitar as trocas comerciais entre as várias regiões. Embora a agricultura fosse a atividade econômica mais importante do mundo romano, o comércio marítimo de produtos de subsistência, exóticos ou de luxo foi bastante expressivo. Roma, centro do império, consumia cereais importados da Sicília e da África, azeite de oliva proveniente em especial da região correspondente à Espanha e Egito, os mármores coloridos, utilizados principalmente em construções e em esculturas da capital e de outras cidades, vinham da Ásia e do norte da África. Com o aumento das províncias, a desigualdade social também aumentou e a república diminuiu. A principal crise foi causada pelo assassinato do Tibério Graco, responsável pela defesa dos interesses do povo do Senado em 133 a.C. Mais importante ainda, a revolta de 100.000 escravos, liderada pelo gladiador Espartacus. Em 60 a.C., Júlio César fez uma aliança com os generais Marco Crasso e Pompeu Magno. Para o controle da república, o chamado Triunvirato, liderado por César, fez conquistas importantes. Para aumentar o poder de Roma, conquistou toda a Gália, a atual França, invadiu a Bretanha e dominou territórios germânicos. Após a morte de Crasso, César venceu a disputa com Pompeu e se declarou ditador em 44 a.C. No mesmo ano, César foi assassinado por um cúmplice. O filho adotivo de César, Otávio, mais tarde chamado de Augusto, formou o segundo triunvirato, junto com Lépido e Marco Antônio. Também terminou em disputa e foi vencido por Otávio, que se tornou oficialmente o primeiro imperador de Roma em 31 a.C. Mas o auge do império apareceu mesmo no governo Trajano, o Conquistador, que em 117 garantiu a Roma a maior expansão territorial, com quase 50 milhões de pessoas sob seu domínio. Em 284 d.C., para melhor administrar o poder, o império foi dividido em dois. Por um lado, era o Oriente Romano Ocidental, com a capital em Roma. Por outro lado, o Império Romano do Oriente, com Bizânio como sua capital. Mais tarde, em 330, Constantino I mudou a capital para Constantinopla, agora Istambul, na Turquia. Os povos que não caíam sob o jugo romano eram chamados de bárbaros, principalmente os visigodos. Lentamente ocuparam o território do Império Ocidental, cruzando o rio Danúbio, em 376, saqueando Roma em 410, finalmente provocando a deposição do último imperador, Rômulo Augusto, em 476. O Império Romano do Oriente, que se tornaria Império Bizantino, só caiu em 1453 com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Monarquia.
Nesse período, Roma era pouco mais do que uma pequena cidade-estado de economia essencialmente agrícola. Roma surgiu como uma pequena vila e teria sido fundada pelos povos latinos da Península Itálica, sob a influência dos etruscos ao norte e dos gregos que viviam no sul da península, na região chamada Magna Grécia. A face da monarquia teve 7 reis. A documentação desse período, mesmo precária, aponta o nome de Rômulo como o primeiro rei. Política. Havia um rei com funções executivas, justiciais e religiosas. Seu poder, entretanto, era controlado por um senado ou conselho de anciões. Os demais cidadãos em idade militar faziam parte da Assembleia ou Cúria, responsável pela aprovação das leis do Senado. Esses cargos políticos eram comandados pela camada superior da sociedade romana, os patrícios. Ao final do século VII a.C., os etruscos dominaram Roma, passando a nomear o rei. Sociedade romana. Roma era comandada por uma aristocracia, espécie de nobreza, formada pelos descendentes dos fundadores. No período monárquico, ainda prevalecia mão de obra livre, marcada pelos plebeus. Patrícios eram grandes proprietários de terras, rebanhos e escravos, desfrutavam de direitos políticos e podiam desempenhar altas funções públicas no exército, na religião, na justiça ou na administração. Eram cidadãos romanos. Clientes eram homens livres que se associavam aos patrícios, prestando-lhes diversos serviços pessoais em troca de auxílio econômico e proteção social. Constituíam ponto de apoio da dominação política e militar dos patrícios. Plebeus eram homens e mulheres livres que se dedicavam ao comércio, ao artesanato e aos trabalhos agrícolas. Representavam a maioria da população romana e, a princípio, não tinham direitos de cidadãos, não podendo exercer cargos políticos nem participar da Assembleia Curial. Escravos eram inicialmente os devedores incapazes de pagar suas dívidas. Posteriormente, com a expansão militar, época da República, o grupo passou a incluir prisioneiros de guerra. Realizavam as mais diversas atividades, como serviços domésticos e trabalhos agrícolas, e desempenhavam as funções de professor, capataz, artesão e outros. Eram considerados um bem material, uma propriedade, e assim o senhor tinha direito de castigá-los, de vendê-los ou alugar seus serviços.